Meus amados, tudo bem com você? O Senhor me levou a meditar sobre como a distração pode custar caro em nossas vidas. Nos evangelhos, Jesus repetidamente nos alertou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Temos que ser sábios e ouvir com atenção o que quer que Jesus diga. E nesse caso, ouvir exatamente o que Ele está dizendo para nós fazermos. Na verdade, é uma razão muito importante por trás dessa exortação de Jesus. Ele diz: atentais no que ouvis. Quando você não está atento à voz de Deus, revelando e descortinando o seu propósito para a sua vida, então você está à deriva dos planos de Deus. E quando o nosso coração não conhece os propósitos de Deus, ele começa a fabricar os seus próprios propósitos. E não há nada pior e mais perigoso do que nós estarmos entregues à vaidade do nosso coração. Os caminhos de Deus verdadeiramente não são os nossos caminhos. Nenhum de nós teria escrito a história da redenção da maneira como Deus tem feito. A história em si aponta para uma personalidade e uma intencionalidade única por trás dessa revelação. O principal qualificador, o ponto importante nessa questão é se nós estamos prestando atenção. Porque, como Jesus disse, se nós não estamos prestando atenção ao que Deus diz, nós perderemos tudo que Deus está fazendo. É uma distração que vai nos custar muito caro. Pela graça de Deus, hoje nós temos a vantagem de muito mais ouvir a palavra de Deus do que os ouvintes originais. Hoje nós temos a autoridade da palavra escrita de Deus. De fato, hoje nós temos uma vantagem de termos tanto acesso à palavra de Deus como nenhum outro. Por isso, preste muita atenção. É por essa razão que importa que nós nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas e para que delas nós jamais nos desviemos, nos afastemos. Porque se nós não estamos prestando atenção, nós podemos nem perceber que nós estamos à deriva, que nós estamos adormecidos, que nós estamos paralisados. Podemos olhar em volta e ver que também há muitos outros cristãos distraídos, desinteressados, adormecidos, sem rumo, sem ouvir a voz de Deus. E o Senhor tem nos falado, o Senhor tem nos chamado, o Senhor tem nos alertado para que nós estejamos atentos, para que nós estejamos vigilantes. Se nós não falamos sobre o que Jesus falou, nós também não podemos andar nos passos de Jesus. Nós não estamos atentando para as coisas do reino, nós não estamos atentando para a nossa identidade com Cristo, em Cristo, os propósitos e os sonhos que Deus tem para nós. Jesus nos chama para ir mais fundo no relacionamento com Ele e não ficar apenas no mediano. Nós precisamos ir mais fundo, nós precisamos ir mais além em amor, em obediência, em temor. Portanto, meu irmão, minha irmã, olhe para cima, olhe e busque as coisas que vêm do alto, que vêm de cima, que vêm do céu, onde Cristo está. Meus amados, a vida cristã deve ser uma vida atenta. Em Marcos 13:37, Jesus nos diz: o que digo a vocês, digo a todos, vigiem. A vida cristã é uma vida ouvinte. Em Lucas 8:21, Jesus também nos diz: e ele respondeu: minha mãe e meus irmãos são todos aqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam. Mas essa escuta atenta
atenta a Jesus, ela não vem naturalmente. Essa escuta deve ser cultivada, deve ser diligentemente guardada, deve ser praticada. E não há uma fórmula mágica para nós prestarmos mais atenção. Ela é cultivada e aos poucos ela vai se tornando um hábito, praticando hábitos de graça. Nós temos que aprender a ouvir e a enxergar os sinais que estão à nossa volta com relação a decisões que nós temos que tomar em relação à nossa casa, à nossa família, ao nosso ministério, à nossa igreja. E também atitudes inteligentes quanto ao futuro da nossa nação. Jesus quer de nós esse posicionamento a favor da família, a favor do que é de Deus, a favor do que é do alto. Portanto, meus irmãos, nós não podemos ficar adormecidos à deriva. Nós temos que aprender a prestar atenção, tentando prestar intencionalmente cada vez mais atenção aos sinais, às palavras que Deus dá a todos nós. Porque essa falta de atenção, se nós nos distrairmos e nós não sentarmos e analisar, essa distração pode nos custar tudo. Portanto, irmãos, tenham certeza que o Espírito vai nos ajudar se nós pedirmos que o Pai nos ensine. Nós temos que ser eternos aprendizes. Então, seja o que for preciso, você deve prestar atenção ao que ouve, atenção àquilo que está ao seu redor. Pois os caminhos e as palavras de Jesus, muitas vezes, não são facilmente compreendidas. Mas se nós pedirmos que o Espírito Santo nos revele, nada ficará em oculto para nós das revelações do alto. Tudo se fará entender. E tudo depende de quanto nós nos esforçamos e de quão bem nós estamos ouvindo Jesus, de quão bem nós estamos ouvindo a voz de Deus. Deus abençoe a todos.